Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto, bom dia, bom início de semana, tudo bem com você? Bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto sobre os dados que foram divulgados na última sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que aproximadamente 3 em cada 10 desempregados no país permanecem em busca por trabalho há mais de 2 anos. Uma situação delicada, né, Fausto? Bem, sem dúvida. Essa talvez seja uma das facetas mais complicadas do desemprego no nosso país. Estamos falando, de alguma forma, do chamado desemprego de longa duração. E qual que é o dilema disso, né? Além das pessoas e da vida real e das famílias que ficam procurando emprego, ficam sem trabalho, durante períodos cada vez mais longos, a gente vai assistindo um processo em que este desemprego vai se transformando em desemprego estrutural. Essas pessoas, quanto mais tempo ficam fora do mercado de trabalho, mais dificuldade tem para voltar a trabalhar novamente. E aí, inevitavelmente, o que a gente vai assistindo é um aumento da pobreza, um aumento da dificuldade das famílias e uma desestruturação do mercado de trabalho como um todo. No caso que nós estamos assistindo agora, e na verdade já é uma sequência de algum tempo, esse crescente aumento de desemprego de longo prazo é bastante preocupante, até porque, de um lado, mesmo quando esses trabalhadores acabam readentrando ao mercado de trabalho, eles acabam readentrando pela economia informal, com muita precariedade no trabalho, com baixo rendimento, e de alguma forma a gente vai assistindo então um mercado de trabalho que, de um lado, tem uma alta taxa de desemprego, quase 10 milhões de pessoas desempregadas, 1/3 disso há mais de 2 anos desempregada, e uma renda daqueles que estão empregados cada vez menor, e uma precarização geral do nosso mercado. Esse é um dilema colocado, algo que precisa ser enfrentado. Pois é, e é bom a gente ressaltar sempre, né, Fausto? Esses números que você acabou de passar são 10 milhões de desempregados no país, pouco mais de 10 milhões e 100 no último trimestre, segundo o IBGE, mas isso, e o governo diz que houve uma redução no índice de desemprego no país, já tentando falar que a economia está retomando o crescimento, mas a gente sabe que boa parte desses empregos gerados, como você já falou, são empregos de baixa qualidade, as pessoas fazendo bicos na realidade, né? E outra faceta muito, muito grave são os desalentados também, né? Que vem crescendo cada vez mais no país. E aí é o nosso dilema, né? Porque de alguma forma o que vai acontecendo? As pessoas, quando ficam em desemprego durante muito tempo, até o próprio gasto, né, para procurar emprego, né, você tem uma despesa de alguma forma para você buscar emprego, acaba se inviabilizando, e essas pessoas vão, de certo modo, se desalentando até o momento em que, de fato, elas saem do mercado de trabalho propriamente dito. Eu acho que é bastante importante a gente olhar com atenção esse desemprego de longa duração e a taxa de desalentados, porque, de alguma forma, elas se combinam, né? As pessoas vão passando muito tempo, vão desistindo na prática de procurar emprego, vão se desalentando, vão chegando à conclusão que o mercado não consegue absorvê-lo. Acho que esse é um dado bastante preocupante, e preocupante também porque, em grande medida, nesse caso, a gente também tem um público muito jovem, né? A taxa de jovens fora do mercado de trabalho, na verdade, a taxa de jovens, a taxa de desemprego do jovem é muito alta no Brasil, e que, de alguma forma, vai jogando fora um grande potencial que o Brasil tem, de ser um país ainda bastante novo, e que está mudando a sua pirâmide etária. Então, quando a gente vai associando tudo isso, a gente vai trabalhando e vendo dilemas que precisam ser enfrentados. É fundamental que se desenvolvam, então, políticas públicas para reduzir esse desemprego de longa duração. É importante que a gente tenha políticas públicas para organizar a entrada do jovem no mercado de trabalho, e, de alguma forma, é importante que a gente rearticule o chamado sistema público de emprego e renda, e que tenha a questão da qualificação profissional, da intermediação de mão de obra, do seguro-desemprego, como elementos fundamentais para a gente pensar uma nova forma de reorganização desse mercado, e não deixar ele simplesmente ao sabor do mercado, porque é o sabor do mercado, de alguma forma, que a gente está assistindo. Precarização, aumento da taxa de desemprego e redução da renda do trabalhador.
E um dos aspectos também que já foi apontado pelo ex-presidente Lula, candidato às eleições de outubro à presidência, é a revisão da chamada reforma trabalhista, que teve mais precarização, uma diminuição da massa salarial, o que também dificulta a retomada do crescimento econômico, uma vez que os trabalhadores e cada vez menos aqueles que têm emprego formal, eles têm menos recursos para utilizar na economia. Sim, e aí a gente vai vendo os dilemas, né? Uma reforma que prometia gerar emprego, prometia formalizar, e o que a gente assistiu foi, na verdade, o contrário. Ela não só não gerou emprego, como, na verdade, ela reduziu direitos, ampliou, né, a participação dos chamados empregos precários no mercado, e inclusive introduziu dentro da própria legislação trabalhista empregos com bastante vulnerabilidade, como é o caso do trabalho intermitente. E no meio de tudo isso, esses trabalhadores que aumentam cada vez mais a massa de trabalhadores sem renda previsível, né, ou seja, ele não sabe de fato quanto vai receber no final do dia, no final do mês, ele acaba inimigo, inclusive o próprio mercado consumidor. Um setor que sente claramente isso é a questão do setor de bancos, né? Ou seja, essa história do empréstimo, essa história do financiamento, do crédito, que é fundamental para a gente pensar aí o mercado consumidor, ampliação e a ampliação do próprio crescimento econômico. A gente vai vendo que o crédito, de um lado, ele é diminuído pelas altas taxas de juros, e de outro, porque você não tem comprovação, né? Você não tem como garantir essa renda desse trabalhador. Então, de um lado, a taxa de juros aumenta mais, e de outro, um conjunto bastante grande de trabalhadores ficam fora do próprio mercado de crédito. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, esta nova lógica criada pela reforma trabalhista, que amplificou a nossa taxa de informalidade e vulnerabilidade, de alguma forma, ela também ajuda a explicar por que a nossa economia não consegue alavancar, ela não consegue, de fato, se dinamizar, e aí você vai mantendo uma alta taxa de desemprego, um baixo crescimento econômico e um nível de renda bastante limitado. Junto com tudo isso, a gente não pode esquecer, nesse período, uma inflação bastante alta que vem corroendo o custo de vida das pessoas, que vem, de alguma forma, reduzindo o carrinho de supermercado, ampliando a nossa pobreza, e são dilemas aí que estão colocados para o debate aí nesse período de eleição. E é importante a gente também ressaltar, né, Fausto, que os trabalhadores organizados em sindicatos são aqueles que têm melhores condições de enfrentar, inclusive, essa inflação ou a diminuição do poder de compra dos seus salários, e isso também foi atacado pelo governo de Michel Temer e aprofundado também com Jair Bolsonaro. Sem dúvida, porque são os trabalhadores organizados, né, assim, seus sindicatos, que de alguma forma conseguem algum grau de negociação, amplificação aí das suas pautas, que no mínimo, né, você trabalha para construir aí a manutenção do poder de compra por meio da recomposição da inflação. O que a gente viu com a reforma trabalhista foi também aí um enfraquecimento do movimento sindical em geral, que de alguma forma teve que aprender a lidar com a sobreviver sem nenhum tipo de remuneração, né, sem nenhum tipo de receita ali colocado para si. Esses são dilemas bastante grandes. Além disso, a reforma trabalhista trouxe essa figura da chamada negociação individual, que na prática, num país como o Brasil, negociação individual não existe, né? O patrão que tem liberdade para demitir acaba por impondo as suas condições para esse trabalhador, mas isso também é um mecanismo que foi retirando o movimento sindical de várias negociações importantes, como, por exemplo, a questão do banco de horas. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo o quanto essa reforma ela precisa ser revista e que, de alguma forma, a gente comece um processo de reorganização desse mercado que, primeiro, retorne direitos, amplifique o poder dos sindicatos e, de alguma forma, a gente vá avançando aí num processo de combate à informalidade, né, de aumento da organização e do chamado trabalho decente. Tudo isso está colocado para nós como desafio e que precisa estar na pauta do nosso debate aí nos próximos anos. Pois é, e além do que esses desafios, né, Fausto, é preciso também sempre ressaltar a importância para o trabalhador, para a trabalhadora, de acompanhar qual é o seu candidato para os cargos proporcionais, tanto para deputado estadual como deputado federal e também para senador, porque eles são importantes, fundamentais para fazer frente a essa situação que a gente vive e a possibilidade de retomar com medidas que encaminhem o país ou que orientem o país para uma retomada de crescimento com menos desigualdade, com mais distribuição de renda.
Sem dúvida, né? Até porque boa parte dessas medidas que precisam ser implementadas, elas vão ser e precisam ser discutidas dentro do Congresso Nacional. Um Congresso Nacional hoje que tem mais de 60% apoiando esse tipo de reorganização, esse tipo de precarização do trabalho, de alguma forma precisa ser revisto. A gente sabe, de fato, que tem interesses em jogo, os interesses estão ali dentro do Congresso, e a mudança do perfil que a gente tem hoje no Congresso Nacional é fundamental. É importante que a pauta do trabalho, a pauta do trabalhador, seja prioritária, esteja dentro ali dos diversos que defendem aí o conjunto da classe trabalhadora. O debate esse ano das eleições passa, sim, por uma discussão da eleição presidencial, mas passa em grande medida por uma mudança do perfil do nosso Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que, de alguma forma, hoje está muito mais ligada ao chamado agronegócio, à bancada do boi, da bala, que precisa, de alguma forma, ter uma maior representação daqueles que, de fato, vivem do seu trabalho, que é a grande maioria da população brasileira. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, abraço para você, boa semana e a gente volta a fazer contato. Bom dia a todos novamente, boa semana a todos. Grande abraço. Um abraço. Agora são 8h12. Aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.